tudo bem? Eu sou a professora Rafaela Lima, professora de Biologia, e você está aqui na nossa aula sobre espermatogênese. Espermato, lembra qual célula? Espermatozoide, né? E gênese, gênese de início, começo, pois é. Espermatogênese é o processo de formação dos espermatozoides, gameta masculino. Esses espermatozoides vão ser produzidos onde? E eu te mostro aqui, ó, temos aqui o nosso bonequinho. Os homens têm 2 testículos e é justamente no interior desses testículos é que vai haver a produção desses espermatozoides. Milhares e milhares deles ao longo de toda a vida. Então, deixando claro para você o que é a espermatogênese, processo que ocorre no interior dos testículos e é responsável pela formação e desenvolvimento dos espermatozoides. Vamos entender então o que acontece? Vamos começar então você entendeu onde acontece, né? Vamos fazer um zoom, um recorte, né? Então aqui você imagina que aqui é essa região onde estão os testículos, aqui está o testículo em corte para você ver como ele é por dentro. Dentro do testículo ele tem uma série de túbulos, que a gente chama de túbulos seminíferos. Túbulos seminíferos, tá aqui ó, vários tubinhos. Nessa porção superior do testículo a gente tem uma região chamada epidídimo. Então aqui no testículo eu vou produzir, o corpo vai produzir os espermatozoides e eles vão ficar armazenados, guardados nessa porção superior, que é o epidídimo. Aqui, nesse testículo, eu digo a você que o processo de formação de espermatozoides acontece dentro desses túbulozinhos, dentro dos túbulos seminíferos. Então a gente dá mais um zoom lá dentro deles, pega um túbulo, tubinho tá aqui, corta para você ver por dentro. Como é dentro de um túbulo seminífero, olha só. Você vê que é dentro desse tubinho. Eu tenho então aqui na parede dele várias células chamadas células de Sertoli, a gente pode chamar de epitélio, o epiteliócito de Sertoli, e essas células são muito importantes para dar sustentação, para dar nutrição para esses espermatozoides. E é aqui dentro que vai rolar essa produção. De que forma que vai ter essa produção? A gente vai começar tendo uma célula que a gente chama de uma célula 2N, uma célula diploide, e eu vou mostrar o passo a passo para vocês. Mas repare que lá dentro da célula de Sertoli, ela vai desde uma célula maior, sem muita especificidade, até chegar no espermatozoide, como a gente conhece. Então, você reparou que tem várias fases, que essas células vão ficando modificadas até chegar no espermatozoide, como a gente conhece, com o flagelo, para se deslocar e para nadar? Pois é. Então, há um processo de especialização aqui que você vai entender comigo agora. Vamos lá? A gente começa aqui, então, e você vê, deixa eu te mostrar desse lado, que tem várias fases. Eu tenho, então, a fase, o período germinativo. Esse período germinativo, ele se inicia na adolescência desse menino. Então, ele começa a ter um aumento de produção de espermatozoides na puberdade, né, que é aquela fase da transição da infância para a adolescência. Começa a ter um aumento da produção do hormônio sexual, que é a testosterona, e também dos espermatozoides. Então, nessa fase, inicia o período germinativo. O período germinativo ele vai ocorrer ao longo de toda a vida desse homem, mesmo ele ficando mais velho. Não é o que acontece com as mulheres. As mulheres têm um período onde ela não vai mais produzir o gameta feminino, o ovócito. O homem não. Ele vai produzindo ao longo de toda a vida. Então, o período germinativo, o que acontece nesse período? Repare, eu tenho então as células germinativas, são células diploides, são células que têm 46 cromossomos, que é a quantidade de cromossomos que o ser humano tem. E essas células, elas vão então se multiplicar. Vamos fazer aí essa germinação. Eu vou fazendo mitoses e fazendo cópias dessas células. Cópias, mitose, mitose, mitose. Estou produzindo células iguais, estou fazendo clones, estou fazendo essa proliferação aí. Então, essa célula está aqui, 2N, ela vai gerando células 2N. E aí, essa célula aqui, produto da mitose dessa célula germinativa, eu já dou um nome específico para ela. Eu a chamo de espermatogônia. Ah, espermato, pois é. Então, após a célula germinativa, eu tenho então a espermatogônia. A espermatogônia, você repara que ela é diploide, ela tem 46 cromossomos. Ela é um espermatozoide ainda? Não, ainda não, calma. Ela ainda tem a quantidade de cromossomos duplicado. Ainda estou lá, ó, ela está aqui ainda no início do processo, lá nos túbulos seminíferos, lá no testículo desse menino, desse homem. Ela é 2N. E essa célula, a espermatogônia, ela está numa fase que a gente chama de intérfase.
Intérfase é a fase que a célula está se preparando para dividir. Essa espermatogônia ela aumenta de tamanho e ela está ali se preparando, duplicando seu material, preparando proteínas para que role essa divisão, para que role essa meiose. Essa espermatogônia, então, ela vai para um segundo momento, que a gente chama de período de crescimento, onde há uma modificação. Essa célula não é mais uma espermatogônia, ela já cresceu um pouco mais e eu chamo ela de espermatócito 1. Por que ela cresceu? Houve um ganho de líquidos aqui. Então, essa célula ela é um pouco diferente do que a espermatogônia, ela é um pouco maior. Ainda é diploide? Ainda é, mas ela passou por um crescimento. Repara, ó, é um crescimento sem divisão celular. Foi realmente um crescimento, a entrada de líquidos no seu interior, ela cresceu. Agora, a partir do espermatócito 1, você está vendo ele aqui, que ele é diploide, vamos começar um processo chamado de meiose. Meiose é o processo que aí sim eu pego uma célula diploide com 46 cromossomos e chego a uma célula com o número metade do número de cromossomos. Essa que tem 46 vai formar uma que tem 23 cromossomos. Por quê metade? Porque esse 23 vai unir com outra que tem 23 para, enfim, formar um indivíduo completo com 46. Mas olha que interessante. Eu tenho aqui uma espermatogônia, a espermatogônia gerou um espermatócito. E repare que desse espermatócito, no final da festa, eu terei 4 espermatozoides. Olha que multiplicação maravilhosa. De 1, eu chego a 4. Eu vou, então, realizar o processo, vai acontecer aqui o processo de meiose. E a meiose se divide em 2 etapas, a meiose 1 e a meiose 2. Se por acaso você não estudou, faz uma busca nas nossas aulas sobre esse tema para você se ambientar. Então, o espermatócito 1, ele passa pelo evento chamado meiose 1 e forma o espermatócito 2. Viu aí? E repare que ela já não tem mais, ela não é mais 2N. 2 vezes 23, 46, não. 23, 23. N significa que é uma célula haploide, ela tem a metade do número de cromossomos. 2Ns ela é diploide, então 46, espermatócito 1. Eu agora passo pelo processo de meiose, eu tenho então o espermatócito 2. Aqui, já está no ponto? Cheguei ainda no... Não, ainda não. Essa é só a primeira fase da meiose. Naturalmente, eu preciso chegar na segunda fase da meiose, que é a meiose 2, que ela é muito similar a uma mitose. Na meiose 2, eu tenho a formação da espermátide. Essa espermátide, eu já cheguei na reta final do processo. Já estou N com 23 cromossomos, mas repara, não tem cauda ainda, precisa de uma especialização. Essa espermátide, ela vai passar nesses testículos por um processo onde ela perde boa parte do seu citoplasma, onde os seus centríolos, eles vão se reorganizar, ficar numa porçãozinha, onde ali, então, ela vai, a partir desses centríolos, produzir um flagelo, que é uma cauda. É muito interessante porque essa aqui é bem diferente dessa. Uma célula bolinha, que ela foi se modificando. Ela vai se reorganizando, então, na parte da frente desse espermatozoide, aqui nessa pontinha, eu tenho, então, o acrossoma, onde as enzimas do complexo de Golgi elas vão se colocar para ajudar ele a romper essa membrana. Nessa porção aqui, ó, eu tenho, então, as mitocôndrias, produtoras de energia na base dessa cauda, e essa cauda, esse flagelo, produzido aí a partir dos centríolos, o deixa apto para partir para a batalha, para nadar, se deslocar, para chegar no alvo, no ovócito secundário, para que haja fecundação. E você percebeu que esse processo, a espermatogênese, eu falei para você, ele vai acontecer ao longo de toda a vida desse homem, e que ele é um processo que vai gerar uma grande quantidade de células. Imagina que se eu de uma espermatogônia, eu cheguei a 4 espermatozoides, se eu tivesse 100 espermatogônias, eu chegaria a 400 espermatozoides. Ou seja, a multiplicação é só você ir aumentando isso aí. Um homem ele vai então liberar a cada relação sexual milhares de espermatozoides. Então a produção é muito grande, justamente aí nos túbulos seminíferos localizados no testículo desse homem. Entendido? Então passamos, deixa eu voltar desse lado de cá para você ver. Passamos então pelo período germinativo, onde essas células sofreram mitose, pelo período de crescimento, sem divisão celular, para o período de maturação, onde ela foi amadurecendo, ou seja, eu vim de uma célula diploide, passo por meiose 1 e meiose 2, para a reta final,
onde a espermátide ela passa por uma diferenciação para chegar a um espermatozoide como a gente conhece. Essa diferenciação, o nome dela é espermiogênese. Eu tive uma especialização e agora eu tenho espermatozoides prontos para cumprir a sua missão. Entendido? Entendido esse processo de espermatogênese, entendida a importância disso aqui ocorrer muito corretamente para que esse espermatozoide leve material genético da forma bem adequada. E se tiver uma falha nessa meiose, uma falha nessa divisão celular, e esse espermatozoide ele levar ao invés de 23, 24? Vai haver uma alteração, pode haver então uma síndrome nesse zigoto que recebeu um espermatozoide com um cromossomo a mais, por exemplo. Fechamos então a nossa aula, entendido esse processo. Você faz um print, tira uma foto, faz o seu resumo, estuda com calma e fechamos por aqui a nossa aula. Até a próxima, tchauzinho!